Olá pessoal, é nesse clima junino que nós estamos aqui para começar mais uma aula, né? Apesar de estarmos em tempo de festa, sei que vocês estão curtindo muito em casa, mas a gente precisa, né, ir dançando e estudando no mesmo ritmo, certo? Vamos lá, hoje nossa aula 4 no canal e nós vamos falar sobre substantivo. Mas professora, o que é um substantivo? O substantivo é a palavra responsável por nomear as coisas reais e irreais, ou seja, tudo que tem nome na nossa língua é feito através de um substantivo. Toda palavra que nomeia um ser, um objeto, um sentimento é um substantivo, tá bom? Mas o nosso foco da aula não é exatamente o substantivo. Nós vamos precisar entender rapidinho o que é um substantivo, só para que a gente consiga desenvolver o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá. Quais são as características de substantivo? Nós temos vários tipos de substantivos. Nós vamos ter simples, composto, derivado, abstrato, enfim. Eu vou falar para vocês apenas duas características para que vocês lembrem o que é um substantivo e a gente consiga desenvolver o nosso trabalho, tá? O substantivo, a princípio, ele é dividido em simples e composto. O que é um substantivo simples, professora? É aquele que apresenta um único radical. Certo? Então, ele vai nomear um ser, um objeto, um sentimento através de um único radical. Olha o exemplo. Já o substantivo composto, ele vai apresentar mais de um radical. Vai nomear também, vai exercer a mesma função, vai ter o mesmo papel, porém agora ele vai apresentar um ou mais radical, certo? Olha o exemplo aqui. Sol. Percebam que o sol, a palavra sol, essas três letrinhas aqui, elas dão nome à nossa estrela maior, né? Então, três letrinhas que vão nomear esse elemento aqui, certo? Com um único radical. Agora nós temos girassol. Percebam que eu não tenho mais um radical, é uma palavra, mas uma palavra que apresenta dois radicais. Girassol, que vai nomear também um único objeto. Mesmo tendo mais de um radical, ela vai nomear um único objeto, tá? Então, a princípio, é só para que vocês entendam isso, que o substantivo é a palavra que vai dar nome a tudo, certo? E que ele pode ser apresentado de forma simples, com um único radical, ou de forma composta, com mais de um radical. Ok? Aqui nós temos o seguinte, toda frase se refere aos seres e está centrada em um núcleo, que será um substantivo ou uma palavra substantivada. Então, toda frase ela vai se referir a seres, a objetos. E esses objetos e seres vão ser representados por um substantivo, que vai ser o núcleo daquele enunciado ali, né? Um dos núcleos daquele enunciado. Vejam o exemplo aqui, ó. Eu tenho a vida nem sempre é fácil. Percebam que a vida é o meu sujeito, certo? E esse sujeito, e o núcleo desse sujeito é vida. E vida é um substantivo. Tranquilo, né? De novo, deixa eu voltar aqui. Eu tenho a minha oração, a vida nem sempre é fácil. E a gente entendeu que toda a frase se refere aos seres e está centrada em um núcleo, que será sempre um substantivo ou uma palavra substantivada. Essa oração aqui se refere a quem? A vida, né? Então, a vida é o meu sujeito, ok. E esse sujeito vai ter como núcleo vida, olá de rosa. E esse núcleo é um substantivo. Vamos ver o próximo exemplo. Enviou as flores à namorada. Esse exemplo agora é um pouquinho diferente. Percebam que o nosso sujeito aqui está oculto, né? E o que está de rosa é flores. Mas, professora, por que flores está de rosa? Porque
o substantivo tanto pode ser o núcleo do sujeito, como pode ser o núcleo do objeto, o núcleo do agente da passiva, o núcleo do complemento nominal, certo? Então, o substantivo, ele vai ser núcleo de diferentes funções, de diferentes classes, né? Dentro da oração. O núcleo de diferentes termos da oração, certo? Por que flor estava em rosa? Porque as flores aqui é o nosso objeto direto. Flores é um substantivo e é o núcleo desse objeto. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, prestem atenção em mim. Nem sempre o substantivo vai ser apenas o núcleo do sujeito. Ele também pode ser o núcleo do objeto, tá? E aí, como é que acontece? O objeto todo é as flores, ok? Porém, a gente marcou aqui o substantivo flores, que vai funcionar como núcleo desse objeto. Vamos ver outro caso. Os alunos foram orientados pela professora. Percebam que pela professora é o agente da passiva, né? Vamos relembrar o nosso assunto do capítulo anterior. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Quem é o sujeito? Os alunos sofreram a ação de ser orientados pela professora, é o meu agente da passiva, certo? É o elemento que pratica a ação dentro da voz passiva. Percebam que o núcleo desse elemento é professora. E professora é um substantivo. Então, outro caso em que o substantivo é núcleo de um termo da oração. Vamos ver esse exemplo. Eu sempre tive medo de escuro. Quem tem medo de algo ou de alguém. Então, a palavra medo, ela necessita de um complemento. Percebam que medo não é um verbo. Então, esse complemento não é um objeto indireto devido à preposição. Medo é um nome. Então, se a palavra medo precisa de um complemento e ela é um nome, e de escuro é o complemento dessa palavra, de escuro é um complemento nominal, porque está completando o sentido de um nome. E percebam que vai ter como núcleo escuro, que também é um substantivo, tá? Outro caso aqui. Corona, por que você não some? Aí o que é que nós temos aqui agora? Nós temos um vocativo. Lembram o que é vocativo? Chamamento. Quando a gente chama a atenção de alguém, meninos, silêncio. Professora, uma dúvida. Sempre que a gente chama a atenção de alguém, evocando o seu nome ou a sua profissão, nós estamos fazendo um vocativo. E o vocativo também vai ter como núcleo um substantivo, certo? Por fim, nós temos aqui um aposto, tá? Percebam, Covid-19, doença do ano, mata milhares de pessoas por dia. Lembram que o aposto vai ter aquela relação de equivalência? Eu tanto posso usar um como o outro. Se eu esquecesse doença do ano e dissesse Covid-19 mata milhares de pessoas por dia, a minha frase teria o sentido completo. A minha oração estaria com sentido totalmente completo. Se eu retirasse o Covid-19 aqui, a Covid, né? O termo Covid-19, e falasse doença do ano mata milhares de pessoas por dia, eu também teria o sentido completo. Certo? Então, o aposto é o termo da oração que vai ter uma relação de equivalência com o termo anterior. E ele sempre vai trazer uma informação a mais a respeito dele. Existem outros tipos de aposto que a gente vai estudar posteriormente. Por enquanto, é só para que vocês percebam que o substantivo também vai ser núcleo do aposto. Porque qual é a palavra central de doença do ano? Doença do ano é apenas a característica da doença, não é isso? Então, doença é um substantivo e vai também ser o núcleo desse aposto. Então, pessoal, esses exemplos foram apenas para vocês perceberem, tá? Como funciona o substantivo com relação a ser núcleo de diversos termos dentro da oração, tá certo? Agora vamos para cá.
Como já vimos, os substantivos funcionam como núcleo. Além disso, podem apresentar modificadores. Esses exercem função de adjuntos adnominais. O que eu quero que a gente preste bem atenção aqui são nesses termos, modificadores e adjuntos adnominais. Na maioria das vezes, o substantivo ele vem acompanhado de alguns termos. Esses termos vão servir para definir, para indefinir, para qualificar, tá certo? O substantivo. Então, e nós damos a esses termos o nome de modificadores. Modificadores do substantivo, tá? E a função que esses termos exercem dentro da oração é de adjunto adnominal. Gente, lembrem daquela definiçãozinha que eu dei lá na aula, acho que no início do nosso ano. Acredito que ainda em sala de aula física. A gente tem que pensar em morfologia e sintaxe. O olhar morfológico e o olhar sintático. Sempre que a gente fala em morfologicamente, morfologia, nós estamos falando da classe das palavras. Quando a gente fala em sintaxe, nós estamos falando da função das palavras dentro da oração. Então, mesmo que a palavra seja um adjetivo, um artigo, alguns pronomes com valor de adjetivo, numeral com valor de adjetivo ou outras palavras com valor de adjetivo, mesmo que elas tenham essas classificações como adjetivo e artigo, por exemplo, sintaticamente nós não vamos chamar de adjetivo ou de artigo, nós vamos chamar de adjunto adnominal, porque essa classificação aqui é morfológica, tá? Por favor, não esqueçam disso. Prosseguindo. Ali eu tenho o seguinte exemplo. Menina sofre acidente. Percebam que a gente tem dois substantivos, né? Menina e acidente. E o verbo aqui indicando a ação da menina. Certo? Porém, esses dois substantivos, eles vêm sem nenhum modificador. Eles não apresentam adjuntos adnominais. Isso é errado, professora? Não. Simplesmente a pessoa que construiu essa oração optou por não apresentar os modificadores ou os adjuntos adnominais aos substantivos, né? Aí agora eu trouxe a oração com os modificadores para que a gente perceba como funciona. Uma linda menina sofre um acidente terrível. Percebam que agora eu tenho o uma e o linda. Tanto uma quanto linda vão modificar o substantivo menina. E eu tenho um e terrível, que terão a função de modificar o substantivo acidente. Então, aqui nós chamaremos sintaticamente esses termos que estão de rosa de adjuntos adnominais. Certo, gente? Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Vejam como era a oração sem nenhum... Eu costumo dizer que é acessório, tá? Eu costumo dizer que os termos, e vocês vão encontrar em algumas gramáticas, em algumas aulas, que os adjuntos adnominais, eles são termos acessórios. Eles servem para embelezar, para trazer mais informações para dentro da oração. Vejam aqui a oração basiquinha, sem nenhum acessório. Nós temos, menina sofre acidente. Ok, eu entendi a informação. Mas quando eu adiciono uma linda menina sofre um acidente terrível, eu já mudo a informação que eu quero passar. Eu trago outros elementos que vão dar um olhar diferente para aquela informação. E esses elementos vão receber o nome de adjuntos adnominais, porque vão servir para caracterizar, né, e modificar o sentido do substantivo, tá bom? Mas é importante destacar que nem sempre o adjunto adnominal é apenas uma palavra. Ele pode ser apresentado também em forma de oração, como nesse caso aqui, ó. Você que não usa máscara na rua deveria pensar mais no próximo. Percebam que não usa máscara na rua é uma oração e essa oração está fazendo o que aí?
caracterizando você. Não é qualquer pessoa que deveria pensar mais no próximo. É você que não usa máscara na rua. Eu estou sendo específica, eu estou restringindo. Dentro de todas as pessoas que vivem ao meu redor, que estão no meio social, eu estou me direcionando àquelas que não usam máscara na rua. Certo? Então, essa oração todinha está funcionando como adjetivo desse termo aqui, que é você. Ok? Porém, eu não posso simplesmente chamar isso aqui de adjetivo. Porque é toda uma oração. Não é uma forma simples como linda, lá da menina. Eu tenho agora uma oração exercendo essa função, né? Então, nós vamos chamar, essa oração vai receber uma classificação, que é oração subordinada adjetiva restritiva. Por que restritiva, professora? Como eu disse a vocês, porque dentre todas as pessoas, dentre todos os indivíduos que eu poderia me direcionar, eu me direcionei a você, especificamente você que não usa máscara na rua, certo? Eu quero a sua consciência. Então, essa oração, ela vai funcionar como adjunto adverbial de você, porque ela tem função adjetiva, e ela vai ser classificada como oração subordinada adjetiva restritiva, porque é uma oração exercendo função de adjetivo. Por que a oração? Pela presença do verbo. Porque é subordinada, porque ela vai depender da outra para fazer sentido. Se eu tirasse essa oração que está em rosa, ela faria a outra oração que está em preto lá teria total sentido. Você deveria pensar mais no próximo, ok. Mas se eu dissesse apenas que não usa máscara na rua, essa oração que está em rosa, ela tem uma dependência da outra para poder fazer sentido. Então, se há uma dependência de sentido entre as orações, se ao menos uma delas vai precisar da outra para fazer sentido, nós chamamos esse fenômeno de subordinação, por isso que ela é subordinada. Adjetiva por ter função, por estar trabalhando como um adjetivo, e restritiva por restringir, tá certo? Vamos ao próximo exemplo. Os idosos, os quais apresentam mais risco. Foi a porta, minha gente, que bateu, não foi uma bombinha de São João, tá bom? Acalme-se. Precisam manter o isolamento absoluto. Vejam, aqui eu tenho os idosos, precisam manter o isolamento absoluto, ok. Mas eu quis trazer uma informação a mais. Aí o que foi que eu coloquei? Os quais apresentam mais risco. Percebam que eu estou diretamente relacionando os idosos a essa oração. Ela precisa desse termo para fazer sentido. Então, há uma subordinação. E ela é adjetiva, né? Por estar no lugar de um adjetivo, e a explicativa, porque eu não estou restringindo mais os idosos, eu estou explicando. Professora, como é que eu vou ter a certeza se ela é explicativa ou restritiva? Primeiro, as explicativas sempre vêm entre vírgulas, e devido a essas vírgulas, a gente lê de forma diferente. Ó, eu vou fazer a leitura da de cima. Você que não usa máscara na rua deveria pensar mais no próximo. Os idosos, os quais apresentam mais risco, precisam manter o isolamento absoluto. Percebam que nessa segunda oração, a pausa fez com que a minha fala desse a entender que eu estava explicando. Por isso que ela é caracterizada como explicativa, tá? Prosseguindo. Sim, então entendemos que as orações também vão funcionar como adjetivos e por isso também recebem o nome de adjuntos adnominais. Certo? Sempre que elas forem adjetivas, elas vão exercer a função de adjunto adnominal. Mas, além de orações, nós também temos locuções adverbiais. Adjetivas. O que são locuções adjetivas? Acontece quando duas ou mais palavras se organizam para exercer função de adjetivo, mas não há a presença de um verbo, por isso que não é uma oração. E aí nós chamamos de locução. Tá? Vejam um exemplo. Ela adora roupas de inverno. De inverno aqui é uma característica de quem? Dela? Não. Dele não, perdão. É uma característica de roupas,
certo? Então, é uma locução adjetiva que está caracterizando roupas, exercendo função de adjetivo. Logo, ela vai ser classificada como adjunto adnominal. Vejam o segundo caso. Não existe essa de trabalho de homem. Percebam que de homem caracteriza quem? Trabalho. Ok? Então, de homem é uma locução adjetiva que vai receber o nome de adjunto adnominal porque está caracterizando trabalho. Aí, aqui para a gente finalizar, nós temos a seguinte estrutura. Normalmente, a ordem direta em que os modificadores aparecem é essa: artigo, o substantivo no meio e o adjetivo. Mas quando o adjetivo vem antes do substantivo, ele vai apresentar o seu sentido figurado, ou seja, o sentido conotativo, tá? Ela é uma pobre menina. Quando eu falo que ela é uma pobre menina, esse pobre eu estou me referindo à questão de fragilidade, né? Eu posso falar também da questão de compaixão a respeito da menina. Eita, pobre menina, sofre tanto com aquela família. Quando eu falo assim, eu percebo que eu tenho uma compaixão por aquela menina. Eu não estou falando da situação econômica dela. Já no segundo caso, quando o sujeito vem após o adjetivo vem após o verbo, como acontece aqui na ordem direta, ele vai apresentar o seu sentido real, ou seja, o sentido denotativo. Ela é uma menina pobre. Quando o adjetivo vem depois do substantivo, eu estou trabalhando no sentido real, tá certo? E eu estou falando agora sim da condição financeira daquela menina, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Nos vemos em breve. Viva São João, tá certo? E não esqueçam de fazer os exercícios de fixação, por favor. Nos vemos na nossa aula ao vivo. Tchau!